4 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje, como todo mundo sabe, ou quase todos, né? 4 de julho se comemora a independência dos Estados Unidos. E é engraçado quando nós pensamos na palavra independência, no significado dessa palavra. Independência parece ser uma coisa muito fácil, né? Muito simples de se dizer, mas de se sentir independente é um pouco diferente. E aí eu pergunto, será que o povo brasileiro hoje se sente independente? Muito bem, eu quero fazer aqui uma analogia, uma comparação, porque lembrando dos fatos, era uma vez, lá na metade do século XVIII, 13 colônias crescendo no outro lado do Oceano Atlântico, né? E eram colônias pertencentes à Grã-Bretanha. Mas aos poucos começavam a se enxergar como algo diferente, algo novo, né? Diferente daquele habitual. Porque eram agricultores, comerciantes, ferreiros, artesãos, homens e mulheres, forjando um mundo novo com suas próprias mãos. Mas a coroa britânica os via apenas como uma fonte de lucro. Porém havia uma Inglaterra que, afundada em dívidas, depois da Guerra dos 7 Anos, precisava recuperar seu ouro. E para isto o que fizeram? Decidiram que era hora das colônias pagarem a conta. Isso me faz lembrar alguma coisa nos dias de hoje aqui no Brasil. Alguém tem que pagar a conta. Assim vieram então os impostos injustos sobre o papel, sobre o açúcar, chá e até cartas e jornais. A mais impopular de todas foi a chamada Stamp Act de 1765, que obrigava os colonos americanos a pagarem uma taxa sobre uma ampla gama de documentos e produtos impressos. Isso incluía contratos legais, licenças, testamentos, jornais, cartas de baralho, folhetos e até diplomas universitários. Para serem considerados legais, esses documentos precisavam ter um selo oficial britânico, que só podia ser comprado com pagamento da taxa correspondente. Pela primeira vez, os colonos americanos perceberam então que estavam sendo tratados como súditos de segunda classe, né? E por isso gritavam pelas ruas de Boston e Filadélfia: sem representação não há tributação. Esta era a palavra de guerra. Pois é, parece que podemos fazer esta analogia com os dias de hoje aqui no Brasil, onde o povo está sendo tratado como uma colônia de segunda classe, pagando altos impostos e com a promessa de que virão novos impostos por aí, para cobrir as dívidas da coroa sem rei, mas com um império alexandrino nos forjando à força. Por incrível que pareça, ainda hoje não temos uma representatividade no parlamento, mas não sabemos como gritar nas ruas de Brasília a ponto de reverter esse quadro. Mas voltando no tempo, em uma noite gelada de dezembro de 1773, um grupo de homens disfarçados de índios Mohawk invadiu os navios da Companhia das Índias, no porto de Boston, e jogou todo o carregamento de chá ao mar. Esse ato ficou famoso como o Boston Tea Party. A resposta britânica foi brutal. Londres enviou tropas, fechou o porto de Boston e impôs leis autoritárias que ficaram conhecidas como os Atos Intoleráveis.
A revolta do povo se transformou em atos intoleráveis. Isto lembra alguma coisa a vocês? Parece que sim, não? As colônias, até então separadas, perceberam que precisavam agir como uma só nação. Aqui no Brasil, não tivemos um Tea Party. Ninguém jogou chá ao mar. Mas tivemos em Brasília um parque de girassóis que quebrou recordes de população num 7 de setembro, dia da nossa independência, e que provou a ira final daqueles que já pretendiam há tempos nos tornar uma colônia, refazendo a Constituição ou refazendo a independência brasileira. Por isto, precisavam calar um mito que sonhava com uma nova independência brasileira. Mas lá, em 1774, os líderes das 13 colônias se reuniram num primeiro Congresso Continental. Entre eles estavam John Adams, o visionário, Samuel Adams, o agitador, George Washington, o soldado silencioso. E foi em 4 de julho de 1776 que a história deu um salto definitivo. Na Filadélfia, dentro de uma sala abafada, Thomas Jefferson redigiu um documento que mudaria o mundo, a Declaração da Independência. Um texto que proclamava que todos os homens são criados iguais e que o governo existe para proteger os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Com este gesto nascia os Estados Unidos da América. E, pouco tempo depois, se escreveu a Constituição Americana, como esta cópia que está aqui. Uma única folha de papel, que até hoje representa a Constituição dos Estados Unidos, com 27 emendas apenas. A luta foi longa e sangrenta. De um lado, o exército continental, mal equipado, mal treinado, mas movido por um ideal. Do outro lado, o poderoso exército britânico, com seus casacos vermelhos e seus canhões. Por aqui, no Brasil, infelizmente, os canhões e os casacos verdes olivas estavam do outro lado, iludindo a população enquanto o rei sem coroa e seu capataz de toga preta preparava a armadilha fatal para os que, por curiosidade, se atreveram a entrar na Praça dos Três Poderes. Lá na Filadélfia, George Washington, naquele momento glorioso, foi nomeado comandante supremo das tropas americanas. Com sua determinação firme e paciência estratégica, levou seu exército por um inverno congelante, como em Valley Forge, enfrentando traições, derrotas e fome. Mas eles não estavam sozinhos. A França, encantada com a causa da liberdade, entrou na guerra ao lado dos americanos em 1778, trazendo navios, soldados e esperança. Já aqui no Brasil, o nosso comandante-chefe das Forças Armadas também sofreu traições. E não pôde levar adiante o sonho de liberdade de seu povo. E não recebeu o apoio da França, e principalmente dos Estados Unidos, que poderia, por exemplos vividos lá atrás, entender as necessidades do povo brasileiro e nos socorrer, mas preferiu, com seu comandante-chefe, Joe Biden, apoiar a tirania, derrotando nossos sonhos.
Em 1783, o Tratado de Paris foi assinado e a Grã-Bretanha acabou por reconhecer a independência americana. Os sinos tocaram, os canhões silenciaram e o mundo testemunhou o nascimento da primeira democracia moderna das Américas. A independência dos Estados Unidos não foi apenas uma ruptura política, foi uma revolução de ideias, pois inspirada no iluminismo francês de Voltaire, Montesquieu e Rousseau, rejeitou a tirania e afirmou o poder que não venha mais de um rei, ou que não vinha mais de um rei, mas do povo. Homens como George Washington, Thomas Jefferson, Adams, Franklin e Hamilton não apenas venceram uma guerra, mas eles fundaram um novo modo de pensar a liberdade. E assim, a jovem nação começou sua longa jornada com falhas, lutas e glórias, mas com certeza de que a liberdade custa caro e vale cada gota de suor, cada gota de sangue. Com essa determinação, os Estados Unidos se transformou na maior nação democrática do mundo, mas para garanti-la, não abriu mão de seus soldados, principalmente de sua potência militar. Porém aqui, meus amigos, numa terra ensolarada, chamada República de Brasília, um velho líder, egresso da prisão e ovacionado pela imprensa consorciada, voltou ao trono pela terceira vez. Não por espada, não por voto majoritário, não, mas por uma costura de forças invisíveis que fizeram do judiciário a verdadeira fábrica de narrativas. Ele foi o inelegível elegível, o retorno do rei sem público, que agora governava e continua governando não mais com os sindicatos, mas com decretos, conselhos e amigos do Fórum de São Paulo. Assim como as 13 colônias enfrentavam impostos sem voz, o povo brasileiro também enfrenta decisões sem voto, lockdowns, censuras, medidas provisórias, ministros do Supremo que, ao invés de julgar, legislam, uma corte que não mais interpreta a Constituição, mas a reedita em tempo real. E assim nasceu a nova versão dos atos intoleráveis, com o inquérito das fake news, as multas às redes sociais, a cassação de perfis, de vozes e de deputados. Enquanto nos Estados Unidos jogavam chá ao mar, em Brasília jogam a liberdade de expressão pela janela. Não existe mais o Boston Tea Party contra os ingleses, mas existe no Brasil sim o X semi-banido, o YouTube semi-censurado e o Telegram derrubado. Tudo pelos monarcas da toga. Enquanto os americanos se uniam em torno de um ideal de liberdade, o povo brasileiro se divide em hashtags como fechados com Bolsonaro versus fora golpista, entre democracia versus ditadura de toga. Do lado do rei sem coroa, não existe um George III, mas um certo ministro alexandrino. Lá atrás, enquanto o parlamento privilegiava os destemperos britânicos, aqui o parlamento brasileiro parece mais preocupado em manter seus próprios privilégios, ao invés de enfrentar o autoritarismo de toga. A frase "sem representação, sem tributação" virou "com foro privilegiado, sem punição". E o povo? Em vez de armas e pólvora, restam os celulares e rios, por enquanto, pois a trincheira agora é digital. A guerra é de narrativas, mas os algoritmos estão contra eles. Enquanto isto, Jair Bolsonaro, assim como George Washington lá atrás,
se via cercado por processos, inquéritos, bloqueios e tribunais. Inelegível não pela espada do povo, mas por decisões administrativas. E agora sucumbe pela saúde debilitada, onde suas forças encontram limites delineados por uma facada traiçoeira e que fere até hoje. De fato, hoje a pergunta que ecoa em Brasília é a mesma que ecoava na Filadélfia de 1776. O povo deve servir ao Estado ou o Estado deve servir ao povo? A diferença é que nos Estados Unidos isto virou revolução. Aqui no Brasil virou lives de palpiteiros, manifestações de domingo, posts bloqueados e pedidos de socorro, de habeas corpus da liberdade. Se em 1776 a liberdade foi selada com tinta e sangue, no Brasil em 2026 ela poderá ser decidida por votos, mesmo sabendo que os votos serão vigiados pelos que deveriam estar sendo vigiados hoje. É isso aí, meus amigos. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.